Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Olá, ouvintes do Conexão Segura. Sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio. Eu sou Francisco Camussa e estou aqui junto com a Luísa Pires. Somos analistas de comunicação na E7 Brasil e estamos acompanhados do nosso pesquisador de segurança, Daniel Barbosa. Olá, Fran. Olá, Daniel. Muito bom estarmos reunidos novamente para um novo episódio. Oi, Fran. Oi, Lu. Como vocês estão? É bom estar aqui de novo, podendo trazer um pouco mais de conhecimento sobre segurança para o pessoal. Lu, do que vamos falar hoje? Bom, Fran, hoje vamos explorar um tema que desperta muita curiosidade, a Dark Web. Por ser um paraíso do anonimato, a Dark Web favoreceu a estrutura do cybercrime, cujas quadrilhas são altamente especializadas e incluem desde programadores e engenheiros de TI a recrutadores de mulas de dinheiro. O cybercrime é um negócio extremamente lucrativo. Segundo dados apresentados durante o 7º Fórum da E7, que ocorreu em outubro de 2022, entre 2018 a 2020, os valores movimentados por essa indústria no mundo saltaram de 1,5 bilhão de dólares para 6 bilhões de dólares. Os números representam um crescimento de 300%, e a expectativa é que, em 2025, eles cheguem à marca dos 10,5 bilhões de dólares. E o grande local onde a maioria desses crimes são estruturados é na Dark Web. Realmente, Fran, a Dark Web é um daqueles tópicos que deixa as pessoas intrigadas. Parece que todos ouvem falar dela, mas poucos realmente entendem o que é. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. E a confusão sobre o que é Dark Web, Deep Web e Darknet só torna tudo isso mais misterioso. Acho que podemos esclarecer melhor isso para os nossos ouvintes. Realmente, Fran, essa é uma dúvida bastante recorrente, o pessoal costuma me perguntar bastante, mas por sorte a explicação é bem simples. A gente tem que começar entendendo como funciona a internet de um modo geral. A internet comum, que a gente abre o celular, abre o computador e começa a navegar, é chamada de surface, que é uma das camadas dessa estrutura. E esse acesso basicamente é pelos browsers, né? Ele tem uma indexação, ou seja, os navegadores, os buscadores como o Google, o da Microsoft, eles conseguem ir armazenando as possibilidades de consulta dessas páginas e as pessoas conseguem pesquisar para navegar dentro delas. Então, a internet comum é a Surface. Depois vem as próximas camadas e a primeira delas é a Deep Web. O que é a Deep Web basicamente? É uma subdivisão dessa Surface, né, dessa camada mais ampla da internet, porém que você não consegue acessar direto do seu navegador através de um mecanismo de busca, por exemplo, porque dentro da Deep Web não tem indexação, você precisa de, por exemplo, uma autenticação para conseguir chegar até a Deep Web. Então, o que tem dentro da Deep Web, por exemplo? Conteúdo de mídias sociais, que você precisa colocar seu usuário e senha lá para acessar, conteúdo de banco, tudo que é protegido é considerado Deep Web. Aí a gente vai uma camada mais a fundo, que é a Dark Web, né, ou as Dark Webs, que basicamente são um conjunto de Darknets, que eu vou falar daqui a pouquinho. Dentre elas, as mais famosas são o Tor, a Freenet, o I2P, e eles precisam de um mecanismo normalmente específico para conseguir acessar essa rede um pouco mais profunda, né? Então, dando exemplo aqui agora do que é Darknet, por exemplo, a rede Tor, que é com certeza a mais famosa de todas elas, você precisa de um browser. Fora quando você usa softwares fazendo se passar por dentro dessa rede específica, para o acesso normal de navegação, você precisa de um browser específico, que é o browser do Tor. Você conecta nele, ele faz todos os vínculos necessários, todos os protocolos de segurança, e aí você começa a conseguir acessar essa rede dentro desse navegador Tor, que tem um funcionamento mais característico. Mas, Daniel, uma das perguntas que sempre me intrigou é como e quando a Dark Web surgiu. Eu queria entender um pouco suas origens, seus propósitos. Olha, Lu, a Dark Web surgiu de forma bastante similar à internet, né? Foi uma necessidade militar a princípio, de tráfego de informação, só que mais protegido, digamos, dos olhos alheios, né? Depois do surgimento, cada uma dessas darknets começou a ter seu próprio propósito,
como eu citei, a mais famosa é o Tor. Ele tem o propósito basicamente de permitir que as pessoas no mundo todo tenham acesso às informações disponíveis na internet sem nenhum tipo de censura, né? Isso aí foi principalmente pensado para pessoas que sofrem bloqueios de acesso, seja pelo país, seja por algum tipo de regime que impeça elas de verem informações. E, por exemplo, o Tor vem para ajudar a quebrar essa barreira, para permitir que as pessoas consigam ter livre acesso às informações sem maiores problemas. Entender a origem de algo é sempre interessante, principalmente quando são assuntos um pouco desconhecidos. Daniel, e tem uma pergunta que muitos usuários sempre fazem. O acesso à Dark Web é algo legal ou ilegal? Então, Fran, a Dark Web basicamente é um fragmento da internet mais protegido, né? Com certeza. E não é ilegal acessar esse fragmento. E eu também não tenho informação de proibições legais que possam haver em outros países para acesso a essa parcela de internet, que costuma haver, como eu comentei também, a restrição do acesso em si, não a essa parcela em específico, por, enfim, questões de limitação de acesso à informação da população. Mas a Dark Web em si não tem nada de ilegal, é um fragmento da internet como outro qualquer. Vamos dar um passo adiante para compreender a complexa questão do anonimato na Dark Web. Muitas vezes ouvimos os profissionais de segurança falarem de como é difícil rastrear as atividades nesse ambiente. Sim, Fran, e essa é uma preocupação legítima. Na Dark Web, o anonimato é amplamente buscado e muitas pessoas utilizam a rede Tor, que é projetada para ocultar a identidade dos usuários. Isso então acaba criando um ambiente onde é desafiador para as autoridades identificarem os criminosos envolvidos em atividades ilegais. E essa aura de anonimato é algo que atrai tanto criminosos quanto ativistas e jornalistas que buscam proteger sua identidade. Esse é um ótimo ponto, Fran. De um lado, o anonimato oferece proteção para pessoas que podem estar enfrentando perseguição e censura em seus países. Por outro, cria um ambiente onde atividades criminosas podem prosperar sem serem detectadas facilmente. A questão do anonimato na Dark Web é um dilema complexo e desafiador. Lu, a forma como o acesso a essas redes funciona hoje permite realmente que uma pessoa, uma empresa que queira desenvolver algum projeto com uma característica de anonimato consiga fazer isso, já que quando essa pessoa acessa um determinado destino através desses mecanismos da Dark Web, esse destino não consegue identificar que é essa pessoa que está acessando. Então, isso acaba trazendo uma sensação de impunidade para pessoas mal intencionadas, né? E hoje a Dark Web é bastante usada para viabilizar uma série de crimes, nem sempre só digitais, né? Também tem outros tipos de crime acontecendo lá por conta desse uso deturpado da estrutura. E a indústria do cybercrime, infelizmente, se beneficiou bastante com a evolução dessas características das dark webs, das darknets, né? E os grupos cybercriminosos estão se baseando bastante nas estruturas dispostas dentro do sistema. Daniel, existe um mercado maior e uma demanda crescente? O que isso diz sobre o cenário do cybercrime nos últimos anos? Com certeza, Fran, tem uma demanda crescente aí, porque mais grupos surgem a cada dia, né? E os criminosos que atuam com essas estruturas da Dark Web realizam vários processos baseados nela, como, por exemplo, eles conseguem fazer comercialização de credenciais, que eles têm acesso, banco de dados, a própria forma de comunicação disponibilizada por eles com alguma possível vítima costuma ser através da Dark Web, né? Por ter essas características de anonimato, como, por exemplo, um ransomware afeta um ambiente, um meio de contato costuma ser uma estrutura presente na Dark Web para que os criminosos não sejam identificados. Então, com certeza, essa demanda vai ser cada vez maior, sem sombra de dúvida. E Daniel, como as mudanças tecnológicas, como a ascensão das criptomoedas, por exemplo, afetaram o cenário da Dark Web e o cybercrime? Olha, Lu, é bem perceptível que afetou bastante, sim, porque a possibilidade de transferência de recursos sem uma identificação pessoal do criminoso, né, é viabilizado exatamente através dessa abordagem de criptomoedas. E isso acaba impactando a forma como os criminosos abordam as vítimas durante um ataque. Então, esses serviços de invasão de contas também são muito usados, serviços de venda de arma, drogas, às vezes até contratação de assassinatos. Tudo isso acaba impactando as possibilidades que o cybercrime tem dentro da estrutura da Dark Web, e esse é um grande desafio para as polícias do mundo todo, né? Desmantelar esses tipos de atividade, porque o próprio propósito da rede, mesmo que tenha sido deturpado, ele visa proteger a pessoa que está querendo acessar determinado tipo de informação. Então, essa é a grande dificuldade que as polícias do mundo têm hoje em dia.
Agora abordando a questão do acesso. Muitas pessoas acreditam que é um território exclusivo do navegador Tor, mas há outras maneiras de acessar? Com certeza existe sim. O fato de existirem muitas redes distintas, como o Tor, 2P, a Freenet e várias outras aí, já caracterizam uma forma diferente de acessar cada uma delas, né? Se a gente não considerar o fato de que dá para fazer com que softwares específicos passem por dentro dessas redes também, um ponto comum entre elas é que elas têm um navegador com características específicas que permite o acesso dentro dessa rede, ou uma configuração específica feita nos navegadores que a gente usa normalmente para acessar essas redes mais segregadas. E a internet, como a gente conhece hoje, não existe essa característica de configuração. Basta que você abra o navegador e comece a navegar e ele vai te trazer as informações, mas cada uma dessas redes tem sim seu ponto específico para acesso. E Daniel, você pode nos falar sobre a importância do monitoramento da Dark Web pelas empresas? O monitoramento normalmente entra como um passo mais avançado na maturidade de segurança de um ambiente. Então, esse tipo de iniciativa ajuda uma empresa, por exemplo, a prever ataques direcionados diretamente à própria empresa ou empresas do mesmo segmento. Não é tão comum, infelizmente, que empresas realizem esse tipo de monitoramento, né? A realidade das empresas é que a aplicação desse controle ainda é muito distante, mas tem várias empresas especializadas que já oferecem esse tipo de serviço que facilita bastante para quem queira adquirir. E quais tipos de dados as empresas devem monitorar especificamente na Dark Web? São várias as possibilidades de monitoramento, Fran. Uma das mais difundidas é o monitoramento do e-mail dos funcionários, dos C-levels da empresa, a fim de identificar se está trafegando algum tipo de informação desse teor dentro da Dark Web, né? E pode ser abrangente também para a parte de endereço IP, nome de domínio, algumas características presentes nos servidores que estão expostos diretamente na internet para ver se tem alguém falando sobre uma falha que pode acometer a empresa. Então, tudo que trouxer informação que ajude a prever ataques é útil de se monitorar dentro da Dark Web. Daniel, me surgiu uma dúvida. Se uma empresa, então, não monitora a Dark Web, ela vai correr algum risco maior do que as empresas que contam com esse processo? Como se trata da parte de inteligência de ameaças, né, uma desvantagem de uma empresa que não realiza essa atividade é ter mais dificuldade de prever um ataque direcionado. Então, esse monitoramento pode conseguir algum tempo antes de um ataque efetivamente chegar até a porta da empresa, o que pode ser usado para uma remediação, uma solução de contorno que impeça que esse possível ataque seja bem sucedido. Mas fora isso, esse tempo, que com certeza é valiosíssimo, não teria algo que uma empresa estaria mais atrás por não realizar o processo. Agora que entendemos a importância do monitoramento da Dark Web pelas empresas, poderia nos dar algumas dicas sobre como elas podem iniciar esse processo na prática? Bom, caso uma empresa queira começar com esse tipo de monitoramento, tem 2 caminhos principais. O primeiro deles, e o mais fácil com certeza, é contratar um serviço de uma empresa que já faça esse tipo de monitoramento, e aí essa empresa adequa de acordo com as necessidades da empresa que está contratando, né, para ficar personalizado de acordo com o ambiente que está pedindo, ou desenvolver um software diretamente para monitoramento da Dark Web. E apesar de ser um pouco mais complexo, né, tem muitas características técnicas que tornam esse monitoramento um pouco mais difícil que o monitoramento da internet comum, digamos assim, é totalmente possível. E é possível, como eu comentei, monitorar uma série de características presentes no ambiente para ver se tem algo sendo falado dentro dos locais lá da Dark Web. E como as pessoas comuns podem proteger suas informações pessoais na era da Dark Web? Os cuidados para proteção são os cuidados de um modo geral que nós temos para impedir que os nossos dados sejam expostos na própria surface, né, na própria internet que a gente conhece, porque é de lá que eles vão eventualmente para a Dark Web. E como é esse processo de proteção? Tem que ter sempre bastante cuidado quando for realizar cadastros ou preencher formulários em sites que você não conheça muito, desconfiar de qualquer link que você receba de forma passiva, ou seja, que você não pediu para receber aquele link previamente, sempre deixar aplicativo, software de computador, sistema operacional totalmente atualizado e, claro, ter sempre uma solução de proteção instalada em todos os seus dispositivos e, claro, garantir também que ela esteja ativa e configurada para barrar as ameaças, porque algumas dessas possibilidades de coleta de informação
agem diretamente nos dispositivos ou nos softwares, sem que precise ter uma manipulação da pessoa que está utilizando ele ali para extrair as informações. Então, é necessário ter todas as camadas de proteção possíveis para impedir que isso aconteça. Essas são ótimas dicas, Daniel. A cibersegurança deve ser uma preocupação para todos, não apenas para as empresas, né? Nossa, esse episódio foi uma verdadeira aula. É fundamental que todos estejam cientes dos desafios provocados pela Dark Web e das medidas que podemos tomar para a nossa proteção. Daniel, agradecemos por compartilhar seu valioso conhecimento conosco. Eu que agradeço, Lu. Obrigado, Fran. Achei legal que a gente pôde trazer esse tipo de tema para o nosso podcast, porque é uma dúvida que constantemente chega até mim. As pessoas sempre são muito curiosas sobre esses meandros da Dark Web aí, e poder esclarecer um pouquinho mais para elas é realmente interessante. Eu espero que possa ter enriquecido vocês um pouquinho mais. Obrigado, Daniel. E a vocês, nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanharem nesta exploração desse mundo tão complexo que é a Dark Web. E como sempre, a educação e a conscientização são nossas melhores ferramentas para enfrentar os desafios da cibersegurança, tanto para empresas quanto para as pessoas. Além desse podcast, você pode acessar mais sobre o nosso conteúdo de cibersegurança no www.believesecurity.com/pt. E para mais informações sobre o mundo da cibersegurança, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como @E7BR no Instagram, E7 no Facebook e como E7 Brasil no LinkedIn. Exatamente, Luísa. Continue se informando e adotando práticas seguras na internet. Até o próximo episódio do Conexão Segura.